Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, muito bem-vindes. E é o seguinte, gente, hoje eu vim falar de uma estratégia aqui, um conjunto de técnicas, na verdade, que faz com que você consiga aprender melhor, aprender mais rápido e não esquecer o que você estuda para qualquer vestibulinho, seja ele o vestibulinho do Liceu, do Cotuca, da Embraer, da ETEC, enfim. Quem é meu aluno da ETEC Power, eu sei que temos alguns alunos sempre presentes nas lives, já aprenderam isso, mas quem não é meu aluno vai aprender isso. E quem é meu aluno aproveita para dar aquela revisadinha também, que é importante. Tá? Então é o seguinte, gente, olha só. Eu vim aqui falar justamente sobre o que você pode fazer para conseguir aprender melhor, para conseguir absorver os conteúdos que você vai estudar, independentemente do grau de dificuldade deles, tá? O que é essa coisa que a gente vai usar, então, para conseguir ter esse aprendizado melhor, né? Para conseguir realmente absorver o conteúdo e não ficar esquecendo o conteúdo conforme você estuda, não ter aquele problema de dar branco na hora da prova, não ter aquele problema de chegou o dia da revisão, você nem lembrou mais o que você estudou, sendo que o dia da revisão, como vocês já aprenderam comigo, não vai ser um mês nem 3 meses depois que você estuda, né? Vai ser dentro daquele intervalo que você estudou, tá bom? Intervalo de cerca de uma semana. Então, qual é essa estratégia que faz mágica? Na verdade, não é mágica, é estudo ativo. Estudo ativo estruturado, para ser mais específica. E estudo ativo em todos os tópicos que você estudar. Eu sei que parece óbvio, principalmente para quem me acompanha já há algum tempo, falar em todos os tópicos, mas é que tem gente que acha que não tem que fazer estudo ativo no tópico X, porque ele é um tópico fácil, ou no tópico Y, porque ele vai dar muito trabalho, ou no tópico Z, porque ele é de exatas, ou no tópico W, porque ele é de humanas. Quando na verdade é que, independentemente do grau de dificuldade, independentemente da sua afinidade com o assunto, independentemente de ser um tópico básico, médio ou avançado, independentemente do tempo que você tem na sua rotina de estudos, você precisa fazer estudo ativo estruturado. Ponto. É simplesmente uma regra para o seu estudo, tá? Então você precisa fazer estudo ativo estruturado, beleza? Então essa é a regrinha básica e eu vou te explicar um pouco mais sobre isso aqui ao longo dessa live. Então é o seguinte, né? Primeiro ponto, o que eu não quero dizer com estudo ativo, tá? Olha só, tem muita gente, inclusive me perguntaram isso hoje no Instagram, se eu posso num dia ver a aula, no outro dia fazer o estudo ativo. Não pode, gente, não pode. Quando você senta para estudar um conteúdo, aquele estudo tem que ser um estudo ativo, sabe? Eu sei que a gente na escola, a vida inteira, não fez isso, né? Se você tá no terceiro ano do ensino médio, você passou cerca de 13, 14 anos da sua vida na escola já, e você, na escola, nunca precisou fazer estudo ativo dos assuntos. Você simplesmente via a aula, fazia as lições, e é isso, estava feito. Mas é por isso que você não aprende o conteúdo da escola. Levanta a mão, quero saber, real, quem já viu vários tópicos na escola e não conseguiu aprender. Vou levantar a mão também. Porque no meu ensino fundamental inteiro foi assim. Pouquíssimas matérias eu realmente consegui aprender. Pouquíssimos professores me incentivavam a ir além do básico, ir além do simplesmente assistir a aula e fazer o dever de casa, sabe? Então, muitas pessoas não aprendem o conteúdo da escola. Por quê? Porque a gente fica na escola nossa vida inteira fazendo só estudo passivo. Várias pessoas já passaram por isso, né? Já tiveram esse problema. Você vai para a escola, você fica o seu 7º ano inteiro, você aprende 2 tópicos. Você fica o seu 9º ano inteiro, você aprende um tópico de cada matéria ali. Por quê? Porque você faz só o estudo passivo. Você não faz o estudo ativo, tá? Estudo ativo é o que te faz realmente aprender. Então, independentemente do tópico, você precisa fazer o estudo ativo e é fundamental que ele seja feito no dia que você está estudando aquele assunto. Então, não tem essa de hoje eu vi a aula, amanhã eu faço anotação, resumo, etc. Pode ser que você não consiga fazer todas as etapas do estudo ativo num único dia. Se não acontecer isso, tá tudo bem. Você pode dividir o teu estudo em mais de um dia. Principalmente quem é mais novo, né? Por exemplo, pegando o exemplo da minha prima que tá aqui, a Mari. A Mari é super novinha, gente. Quem é mais novinho tem mais dificuldade de pegar o tema, né? Demora um pouquinho mais de conseguir pegar o assunto. Então, tá tudo bem você ter que dividir em 2 dias aquele assunto para você estudar, sabe? Você estuda, às vezes, um subtópico num dia, outro subtópico no outro, mas faz estudo ativo nos 2 dias. Ou então, num dia, você estuda aquele tópico, né? No sentido de fazer a sondagem, ver a aula, fazer anotações, fazer o resumo no dia seguinte, você vai lá dar uma revisadinha no seu resumo, faz o seu exercício de fixação, faz resolução comentada, ou seja, você pode dividir em 2 dias, principalmente se você é muito iniciante, ou se você é uma pessoa mais novinha, como é o caso da Mari, que ainda é bem novinha, e que tem essa dificuldade para aprender, certo? Então, quem é mais novo, quem tá mais iniciante, tá tudo bem. Depois de um tempinho, você consegue pegar o ritmo e fazer todas as etapas do estudo ativo num dia só, que é o ideal, tá? Então, tá tudo bem ter que dividir isso em 2 dias, tá? Não tem problema, não é um pecado. Mas, você não pode hoje só ver a aula e achar mesmo, confiar mesmo no seu cérebro, acreditar piamente que amanhã você vai lembrar tudo que você precisa para colocar na sua anotação, para colocar no seu resumo, enfim.
Então, você não pode querer fazer o resumo 3 dias depois que você estudou, fazer a anotação 1 dia depois que você estudou, senão você não pega aquele conteúdo, você não gruda na sua cabeça aquele conteúdo, tá? Então, primeira coisa aqui, né, regrinha básica, o dia que você estuda é o dia que você estuda mesmo, não o dia que você só vê a aula. Ver a aula não é estudar, gente, ver a aula é uma etapa do estudo. Então, se você só viu a aula, você fez um estudo muito incompleto. Tá? Também não quero dizer, pelo amor de Deus, não pensem nisso, que vocês vão ter que passar mais tempo estudando. Muita gente pensa assim, mas fazendo estudativo eu vou ter que ficar 6 horas por dia estudando pra acabar a minha vida. Não vai, calma, respira, tá? Estudativo te faz estudar em menos tempo, porque você precisa só estudar aquele assunto uma vez e depois você revisa. A não ser que você esqueça aquele assunto depois de algum tempo, ou que você não consiga pegar aquele assunto. Mas tirando isso, você não vai ter que estudar aquele mesmo assunto um monte de vezes. Levanta a mão, sinceridade. Quem já teve que estudar o mesmo tópico 1 milhão de vezes na escola? Você viu aquele tópico, aí ia chegando a semana de prova, vixe, tem que estudar. Aí depois ia ter outra prova que ia cobrar aquele mesmo tópico, vixe, tem que estudar. Toda vez que tinha uma prova chegando, você tinha que estudar aquele assunto. Pode levantar a mão. E aí levanta as 2 mãos quem acha um saco ter que estudar o mesmo assunto 1000 vezes. Eu vou levantar até o pé aqui, porque é insuportável ter que estudar o mesmo assunto 1 milhão de vezes. Mas é isso que acontece quando você não faz estudo ativo, tá? Ninguém gosta, gente, de ter que reestudar o assunto. E quando você faz estudo ativo estruturado, você não precisa ficar reestudando o assunto. Você vai estudar aquele assunto e depois você vai ter que revisar aquele assunto e é isso. Mas você não vai ter que ficar estudando aquele assunto sempre que tiver uma prova que cobre aquele assunto. Sabe? Você vai ter aquilo na sua cabeça, você vai realmente pegar aquele assunto. Vai grudar tipo chiclete, quando você pisa no chiclete, que você não consegue mais esquecer. Eu tenho até raiva, às vezes, que eu tô conversando com alguém, aí me vem uma informação de história, do nada, na minha cabeça. Por quê? Porque grudou aquele assunto há anos. Eu terminei meu ensino médio há 7, 8 anos, por aí. Há bastante tempo. Eu ainda lembro coisas da época do meu ensino médio, porque durante meu ensino médio, principalmente a partir do 2º ano, eu fazia estudo ativo em todos os tópicos, era sagrado. Eu chegava em casa depois da aula e eu ia realmente estudar aquele assunto, porque na aula, na escola, o professor não tem tempo de esperar que você faça um resumo, blá, blá, blá. Não, né? Isso não acontece. O professor tacando conteúdo, e é isso aí. Por melhor que seja a escola. Então eu chegava em casa e eu fazia meu estudo ativo das matérias, sabe? E isso me ajudava muito, a ponto de hoje em dia eu ainda lembrar assuntos que eu nem queria lembrar. Eu ainda lembro fórmulas de física que eu nunca vou usar pra nada. Mas eu lembro, elas ainda estão na minha cabeça. Eu precisei só no vestibular, praticamente. Então, quando você faz estudo ativo, isso gruda na sua cabeça. Tem gente que faz curso de inglês e não sabe, mas no curso de inglês a pessoa está fazendo estudo ativo sem nem perceber. E aí ela lembra aquela informação, ó, por décadas. E ela fica assim, meu Deus, como é que eu lembro disso? Porque estudou do jeito certo. Por que o conteúdo da escola você não vai estudar, então? Por que o do vestibulinho você não vai estudar, então, né? Então tem que estudar ativamente todo o conteúdo para você conseguir aprender, tá? Para você realmente aprender aquele conteúdo e não ter um aprendizado ilusório em relação àquele conteúdo, certo? Então, ó, você não vai gastar mais tempo estudando, já pode acalmar o coraçãozinho. Você não vai também ver a aula hoje e amanhã fazer estudo ativo, pelo amor de Deus, isso não faz sentido. E também é importante saber que não é simplesmente escolher uma técnica de estudos para você estudar, tá? Estudo ativo estruturado, quem é meu aluno sabe, mas não conta. Vamos lá para as pessoas conseguirem aprender passo a passo. É um conjunto de estratégias que você vai usar, beleza? Então, cada estratégia dentro desse conjunto, né, cada técnica, na verdade, dentro desse conjunto, vai fazer com que você consiga levar aquela informação para o teu cérebro com um estímulo diferente. Cada estímulo que a informação vai para o teu cérebro, ele vai fazer com que os seus neurônios meio que liguem, assim, um com o outro. Um axônio vai passar a informação para o outro, dizendo, ei, isso aqui é importante. Ela me mostrou esse assunto dessa forma, dessa forma e dessa forma. Eu tive que fazer uma aplicação prática disso, um raciocínio disso aqui, a teoria disso, meu Deus do céu, é importante, vou lembrar. Então o cérebro faz com que você lembre simplesmente porque você deu estímulos diferentes para ele. E para o cérebro não tem nada melhor do que receber estímulos diferentes para aprender um assunto, tá? E é o seguinte, né? Agora você já sabe que não é gastar mais tempo estudando, que não é você ficar só passando marca-texto em tudo, e que não é você ver a aula hoje e fazer estudo ativo amanhã. Então, Lilianzinha do céu, por que isso vai me ajudar? Por que estudo ativo faz tanta diferença? Por que você é a pastora do estudo ativo? Faz todo mundo fazer estudo ativo, como se fosse algo sagrado. Como eu falei pra vocês, o estudo ativo vai ativar, digamos assim, aquela informação no seu cérebro. Seus neurônios não só vão pegar aquela informação e levar pra tua memória de curta duração, como também vão entender a importância daquela informação,
para que ela vá para a memória de longa duração. A gente consegue isso por duas formas, ou pelo sentimento que uma situação gera pra gente, mas convenhamos, né? Você não vai conseguir ter sentimentos intensos com cada tópico que você estuda. Isso não existe, gente. Então a gente tem que ir por meio do estímulo, que é a segunda forma. Um exemplo aqui que eu acho que muita gente vai conhecer é aquele filme Divertidamente, quando várias memóriazinhas da Riley, que é a protagonista, são apagadas, né? Acontece a mesma coisa com o seu cérebro. Não é ficção, é ciência. Realmente acontece aqui. Então as memórias são apagadas quando você não sabe a importância delas. E aí o estudo ativo faz com que você tenha meio que a importância daquelas memórias do estudo que você vai estudar, do conteúdo que você vai estudar. Então é importante que você faça por quê? Porque ele vai grudar as informações no seu cérebro, tá? E aí ele vai evitar, então, que você tenha que estudar de novo. Vai facilitar as suas revisões. Oh, que felicidade para quem odeia fazer revisões, né? Estudo ativo facilita a revisão. Você não precisa fazer revisões muito difíceis, que você vai levar horas revisando. Quanto melhor o seu aprendizado, quanto melhor o seu estudo ativo, mais fácil tende a ser a sua revisão. Você não vai ter que estudar 1000 vezes, nem revisar 1000 vezes aquele assunto, tá? Por exemplo, vamos lá. Eu só consigo pensar em exemplos de comida agora, me perdoem. Semana passada eu consegui fugir um pouquinho dos exemplos de comida, mas agora eu tô com fome e eu só tô conseguindo pensar em comida. Então, olha só. Imagina que você comeu um monte de coisas, tá? Você passou um mês inteiro indo ao McDonald's todos os dias, comendo um lanche deste tamanho, aí comendo ainda um sorvete também, tomando, na verdade, um sorvete, um suco de uva ou uma Coca-Cola, ou o que você quiser, uma tortinha de maçã, aí depois você ia, sei lá, no Burger King pedir batata, aí você ia numa chocolateria da sua cidade e comprava quilos de chocolate. Você comeu muito, né, ao longo do mês. Nossa, que alegria. Mas você não comeu nada saudável. Você só comeu hambúrguer, batata frita, tortinha de maçã no Mac, refrigerante, sorvete e chocolate, cara. Então, se você fizer um exame de sangue daqui a um mês, depois dessa dieta bizarra de só comer besteira, você vai estar com colesterol alto, você vai estar pré-diabético, com hipertensão, cheio de problema de saúde. Mas enfim, né? Quando você fizer o exame, vai dar ruim, não vai? Por quê? Você comeu muito. Muito, muito, muito. Mas você não comeu nada útil. Você não comeu nada que fizesse sentido pro teu corpo, pro teu organismo. A mesma coisa no seu estudo. Muitas vezes você estuda loucamente, mas seu estudo é só batata frita, é só hambúrguer, é só chocolate. Seu estudo não é uma saladinha, né? Não é uma coisa que vai fazer efeito pro teu corpo, que vai te dar um resultado saudável. Ou seja, traduzindo para o mundo dos estudos, não adianta nada você estudar aos montes e não estudar com estratégia, e não ter estudo ativo estruturado. Senão você vai poluir tua mente com informações, deixar tua mente cheia de tópicos que ela vai esquecer muito rápido, sabe? É como se você comesse coisa sem nutrientes, né? Você até absorve aquela comida, mas não tem nutrientes. Só tem coisas que vão te engordar e acabar com a tua saúde, no fim das contas. Então, estudar sempre tem que ser focando no aprender. E quando é que você aprende? É quando você usa estratégias para isso, tá? E não quando você foca na quantidade de horas que você estuda, ou no tempo que você passa estudando, ou na quantidade de páginas do seu resumo, ou a quantidade de marca-texto que você tem. Teu estudo tem que ser focado nas estratégias que você vai conseguir utilizar para conseguir aprender. Então, resumindo, né? Se você fica estudando aos montes, mas não faz o que é preciso, você não faz um bom resumo, você não faz resolução comentada, você não tem uma questão de fixação para você fazer, você não consegue aprender. Inclusive, aproveitando aqui, uma pergunta que alguém mandou na semana passada e que eu não consegui responder na caixinha de perguntas porque saiu, mas eu memorizei a tempo se resolução comentada funciona quando é só escrita, né? E, na verdade, a ideia da resolução comentada é ela ser em vídeo, ser você vendo ali a questão acontecendo, e não só você ler a explicação. Por quê? Porque vocês são pessoas ansiosas. Entendam isso, geração Z. Vocês são pessoas muito ansiosas que recebem muita informação ao longo do dia. Não tô falando de ansiedade clínica, de doença, tô falando de ansiedade no sentido de tua mente tá aqui agora nessa live e, ao mesmo tempo, você está pensando na morte da bezerra. Tá pensando em quando é que eu vou tomar vacina. Tá pensando no cheiro de batata frita no restaurante ali perto. Tá pensando em mil coisas, né? Não vou negar. Eu também sou um pouco assim, mas eu sou um pouco menos que vocês. Porque eu sou um pouquinho mais velha e eu trabalho essa minha ansiedade para ser uma pessoa mais focada, mais concentrada. Mas você que não trabalha essa sua ansiedade para ter mais concentração, mais foco, se você ficar só lendo uma resolução comentada, só lendo o conteúdo, você não aprende. Você precisa estudar o conteúdo de forma que, quanto mais estímulos ele gere para você já durante a aula, já durante a explicação. Por isso, por exemplo, que na ETEC Power as aulas são videoaulas. A resolução é em vídeo, a questão tá lá na tela, tem lá a vozinha explicando para você e fazendo na tela também. Se você só ler aquela informação, você não vai aprender. Só pegar um exemplo, quando o professor fala, turma, leia as páginas 49 até 63. Me conta o que você aprende. Por favor, me conta.
Porque eu não aprendi era nada, sério. Ficava lá lendo, lendo, lendo. No meio, na página 50, eu já tava assim, vixe, o que eu tava lendo mesmo? Tinha que voltar 60 vezes no conteúdo. A Thaís falou que não aprendi nada. Exatamente, gente, é o que acontece. A Giovana também, nada. Então, ó, fica nessa de estudar só por conteúdo em texto, a não ser que você tenha muita autonomia no teu aprendizado. O que é autonomia no teu aprendizado? Se você é uma pessoa que aprende muito rápido, muito fácil, não tem nenhuma dificuldade nos seus estudos, você até consegue aprender mais por texto, tá? Mas pessoas que são mais iniciantes do estudo, que tem essa ansiedadezinha, né, geral da geração Z, pessoas que têm essa dificuldade para conseguir se concentrar em alguma informação, não cai nessa de querer ver resolução comentada só em texto, de ver aula em texto. Então, quando eu falo do estudo ativo, também tem essa questão de você buscar um conteúdo que não vai ser só passivo para você, não vai ser só você ficar lendo alguma coisa, e sim de você ter mais conexões com aquilo, sabe? Quando o conteúdo é só texto, é só o teu olho focado nele. E aí, se você olha para essa garrafa, você perde o foco. Quando tá em audiovisual, você tá com o teu olho concentrado, a tua audição concentrada também, e a sua mão ali anotando. A não ser que você tenha, infelizmente, alguma deficiência que te impossibilite de usar um desses sentidos, tá? Por exemplo, quem é deficiente auditivo precisa, né, apelar pro conteúdo só visual, tá? Mas qualquer outra pessoa que não tenha nenhum tipo de impedimento visual ou auditivo, cara, você precisa usar esses dois sentidos no mínimo para você estudar, tá bom? Então, é importante que você busque, né, o conteúdo, quanto mais audiovisual, melhor, para você não ficar desfocando ali só para o conteúdo tá todo em texto, tá? Então, respondendo a dúvida que a amiga perguntou na semana passada, acho que foi na sexta-feira, na caixinha de perguntas, e eu lembrei, assim, para não esquecer de dar resposta para ela. Espero que ela esteja nessa live nesse momento, senão não fez sentido explicar isso. Mas enfim, voltando aqui agora. Você precisa estudar com estratégia, tá? Ponto. Era só isso. Um exemplo, né? Eu tive uma aluna chamada Ana Beatriz Dantas, e a Ana foi aprovada no ensino médio, no METEC, que eu não lembro qual era agora, muito famosa em São Paulo, bem concorrida, demanda, sei lá, de acho que umas 30 pessoas por vaga, eu não tô zoando, era uma demanda realmente alta. E a Ana antes estudava muito, muito, muito. Isso porque ela tinha uma rotina bem corrida, coitada, várias coisas na escola, Grêmio, enfim. Só que aí depois, quando ela começou a estudar menos, mas fazendo estudo ativo, olha a mágica, a Ana conseguiu ser aprovada. Então, você precisa focar nisso, tá? No como você estuda, e não no quanto você estuda. E esse como tem tudo a ver com estudo ativo, beleza? Aí você pode até pensar, Lili, mas com pouco tempo, dá pra fazer estudo ativo? daí eu tô de prova, gente. Eu tenho mostrado um pouquinho pra vocês essa semana a minha rotina, né? Vocês adoram pedir pra mostrar a minha rotina, meu Deus. Fico me sentindo Justin Bieber, uma celebridade com isso. Então, o que é importante que você entenda? Mesmo que você tenha pouco tempo, o estudo ativo te ajuda a usar melhor esse pouco tempo. E não o oposto. Muita gente pensa assim, Lilian no céu, mas com 30 minutinhos por dia eu consigo fazer isso? consegue, talvez não consiga fazer todas as etapas do estudo no dia, tá? Mas você consegue fazer pelo menos metade delas e aí no outro dia você faz a outra metade, tá bom? Então você consegue sim fazer estudo ativo com pouco tempo. Sai dessa. Então olha só, gente, mesmo sem tempo, façam estudo ativo estruturado, tá? Lilian, quando a matéria é muito extensa, eu vou chorar. Aí sim que tem que fazer estudo ativo mesmo, cara. Quanto mais extensa a matéria, contar um spoiler pra vocês, maiores as chances do teu cérebro começar a apagar aquilo tudo. Exemplo. Pegar um exemplo bem bobo aqui. Pega um livro de 600 páginas, por exemplo, Imaculatus, que é um livro bem famosinho atualmente, né? Tá o hype da galera que lê suspense. Então pega Imaculatus aí, que é um livro que tá no hype, que tem 700 páginas quase, e pega um livro que seja mais curtinho, tá? Não consigo pensar em nenhum mais curtinho agora. Aquelas. Pega um livro de 100 e pouquinhas páginas. Por exemplo, o meu novo livro, ele é bem curtinho. Ok. Qual livro você vai conseguir lembrar mais informações depois que você lê? Certamente você vai lembrar mais as informações do livro mais curtinho, né? Porque você precisa memorizar menos coisas. Então, ainda que você ame Imaculatus, que é um livro super bom, inclusive, até eu que não leio suspense, li esse livro porque ele é muito bom. Então, ainda que você ame esse livro, você não vai lembrar cada detalhe de cada cena, qual a música fulana estava ouvindo, qual a marca da roupa da Verona. Você não vai lembrar tudo isso, não adianta, porque é muita informação. Agora você pega um livro mais curtinho, por exemplo, o meu livro novo. Você vai lembrar qual o sabor favorito do bolo do Heitor. Você vai lembrar qual o bairro que ele mora. Você vai lembrar qual a cor dos olhos dele. Você vai lembrar o nome da tia dele. Você vai lembrar o nome do porteiro. Você vai lembrar vários detalhes. Por quê? Porque o livro é mais curtinho. Então, ele tem bastante descrição? Sim, só que ele é mais curtinho. Então, você vai lembrar muito mais. Então, conteúdo mais extenso, você tem a tendência a esquecer mais coisas.
Ponto, falei. Joguei a verdade na cara. Se você for comparar, por exemplo, deixa eu ver, vamos lá. Ciclo do pau-brasil, poxa, super curtinho, né? E for comparar, por exemplo, com o ciclo do açúcar, você certamente vai lembrar mais detalhezinhos do ciclo do pau-brasil, porque ele é mais curtinho. Enquanto do açúcar você precisa de mais estímulos para conseguir pegar. Então, a mesma coisa vai acontecer com qualquer outro tópico extenso. Você vai precisar de mais estímulos para você pegar. E justamente por isso você precisa fazer estudativo estruturado mesmo dos tópicos que são mais extensos, tá? Se eu quisesse que você me falasse agora, quem já estudou o assunto, né? Como é o ciclo do açúcar, você conseguiria lembrar, mas o do pau-brasil você lembraria mais rápido. Ou então, Brasil Império. Vai comparar Brasil pré-colonial, que foi de 1500 até 1530, com Brasil Império, gente. Gente, é desumano, porque o Brasil Império é muito mais extenso. Um monte de Pedro pra lá e pra cá o tempo todo, né? Então, por isso, o Brasil Império vai te exigir mais. E justamente por exigir mais, você precisa fazer estudativo estruturado. Não só para os tópicos mais curtos, mas principalmente para os tópicos mais extensos. Então, resumindo, tópico extenso também tem que fazer estudativo estruturado, tá? Você não vai demorar muito. Não vai. Você vai conseguir aprender melhor aquele assunto para não ter que demorar horas revisando aquele tópico depois, tá bom? E também é totalmente aplicável para quem estuda em escola pública, para quem nunca viu física, química. Gente, a maior parte da população nunca viu física e química no ensino fundamental, porque ainda que a BNCC, né, que é a Base Nacional Curricular Comum, tenha lá tópicos que são de química, física dentro de ciências, nem toda escola ensina. E eu sei disso porque, gente, quando eu estava no fundamental, eu só vi 2 tópicos de ciências do 6º ao 9º ano. Foi fotossíntese. Foram 3. Fotossíntese, cadeia alimentar e sistema reprodutor. Eu só vi 3 tópicos, eu juro, não tô brincando, de ciências durante meu ensino fundamental inteiro. 6º, 7º, 8º e 9º anos, só pra isso, tá? Imagina, né? Imagina. Então, tem muita matéria que principalmente quem estuda em escola pública nunca viu antes, nunca teve esse privilégio. E justamente por isso também você precisa fazer estudativo estruturado nessas matérias, certo? Agora vamos a algumas coisinhas aqui, algumas coisinhas básicas que são importantes. Olha só, gente, a Thaís só via célula no fundamental inteiro. Estão vendo que não fui só eu que não aprendi química, física, nada disso no ensino fundamental. A Thaís também não. A Ju também. A Luana também. Só viu esses 3 tópicos. Gente do céu, então é padrão das escolas públicas, só ensinam 3 tópicos. Tô chocada. Desapontada, mas não surpresa, né? Aquele meme. Então, assim, vamos a algumas coisinhas práticas aqui agora, tá? Eu tô quase chorando de rir, é sério. Que eu achei que foi só a minha escola, porque eu estudei uma escola muito ruim no fundamental, muito ruim mesmo. Então, olha só, primeira coisa, quando eu falo de estudo ativo, eu não tô falando de você estudar correndo pela casa, tá? Eu sei que parece bobo, gente, mas quem é mais iniciante pensa assim: nossa, Lilian, então eu tenho que estudar em cômodos diferentes? Mas só tem um quarto na minha casa. Não tem muito cômodo. Eu tenho que ficar correndo pela casa? E não, você não tem que ficar correndo pela casa, gente. Estudo ativo não é sobre você estar ativo, loucão, quando você estuda. Não é sobre tomar energético, eu ia falar antialérgico. Não é sobre tomar energético, é sobre você ter etapas no estudo em que você realmente entra em ação com ele. Estudo passivo é aquele que você só consome a informação. Fica tipo um porífero lá, sabe? Paradinho, né? Fica lá só ouvindo a explicação, só vendo a aula, só lendo o texto. Isso é totalmente passivo, gente. Agora, o estudo ativo é quando você coloca técnicas que você realmente vai forçar o teu cérebro a raciocinar, criar conexões em relação àquele conteúdo, tá? Então não é sobre correr pela casa, nem sobre tomar energético, gente. Calma. Também não tem nada a ver com tomar café, enfim. Não é. Então você precisa entender que não é sobre estudar andando, nada disso, tá? É você realmente estudar aquele conteúdo ativamente, tá bom? Não é sobre a beleza do conteúdo. Eu vou repetir isso todos os dias, porque tem muita gente que fala assim: Ih, meu resumo é feio! Que bom, tem que ser feio mesmo. Significa que você tá focando mais no conteúdo que você estudou do que em embelezar o resumo. Se você quiser, se você tiver tempo pra isso, se você tem um StudyGram e aí você quer ganhar uma graninha com ele, inclusive não há nada de errado nisso, pelo contrário, parabéns, se você tem um StudyGram, quer ganhar uns patrocínios legais aí, você pode, depois que você estudou, tirar um momento pra você pagar de blogueira, pra você decorar o seu resumo, pra você fazer lettering. Ok, se você quiser. Agora, se você é um mero mortal, que não tem um StudyGram, que não tem tempo pra isso, que o teu tempo é contado ali, você tem aquela brechinha pra você estudar, para com essa frescura de decorar resumo, gente. Pelo amor de Deus. Quem gosta de decoração é design de interiores. Por favor.
para com essa de ficar decorando resumo, tá? Ninguém tem que decorar resumo, não. Então, foquem em fazer o estudo de vocês com qualidade e não com beleza. São coisas diferentes, tá? Tem muita gente linda por aí que não tem qualidade nenhuma, né? E muita gente mais normalzinha, como eu, como muitos de vocês, que são pessoas incríveis. Modéstia à parte, não é mesmo? Então, para de focar na beleza e foca na qualidade do que você estuda, tá? Nem sempre um resumo bonito é um resumo bom. Decorar resumo ruim é como colocar chantilly em bolo de cocô. Não vai dar muito certo, né? Você monta uma torrezinha de cocô e bota chantilly em cima. Imagina o horror que vai ser. Deu até nojo aqui agora. Então, para de querer enfeitar demais o resumo. Foca em fazer resumos que tenham qualidade e não resumos que tenham beleza para ficar se amostrando nas redes sociais. Para também de achar que é só resolver questões. Não é. Como eu te falei, cada etapa do estudo ativo tem uma função. Então, resolver questões tem uma função. Fazer resumo tem outra função. Anotação tem outra função. Então, você não pode pular alguma etapa dessas, muito menos ficar pulando de galho em galho. Tem gente que fala assim: Lilian, para português eu faço mapa mental. Pra história eu faço flashcard. Pra biologia eu faço resumo. Pra não sei o que eu faço não sei o que lá. E aí, no fim das contas, o seu cérebro nunca sabe o que ele faz. E ele nunca vai ter uma frequência exata do que ele vai ter que fazer. Então, assim, né? Parem de pular de galho em galho, porque o cérebro da gente precisa ter uma consistência no que a gente faz, tá? Por exemplo, porque muita gente tenta fazer atividade física e não consegue manter nem por uma semana. Porque a pessoa, num dia, ela fala assim: hoje eu vou fazer caminhada, às 3 da tarde. Hoje eu tô com preguiça. Hoje eu vou fazer musculação. Meio-dia. Hoje eu vou fazer um polichinelo. Hoje eu vou fazer nada. A pessoa cada dia vai fazer uma coisa diferente. O cérebro dela nunca vai ter uma frequência no que ele faz, uma consistência. Nunca vai criar um hábito. Então, o que é legal para quem tá, por exemplo, começando a fazer atividade física, né? Escolhe uma, começa com aquela. Aí, depois que você criou o hábito, você consegue manter aquela atividade física por 3 semanas, 4 semanas. Aí, você vai lá e pensa: poxa, agora que eu faço caminhada diariamente, eu posso começar a fazer polichinelo. Eu posso começar a fazer, sei lá, musculação, o que você quiser. Então, você tem que manter consistência no que você faz, certo? No estudo é a mesma coisa. Se hoje você faz mapa, amanhã você faz resumo, depois você faz flashcard, depois que sua anota, você nunca vai saber realmente o que tem que fazer. E você nunca vai conseguir manter isso. Então, vocês precisam colocar na cabecinha de vocês. Quando eu for estudar, eu tenho que ter uma estrutura certinha que eu vou seguir para biologia, para matemática, para química, para física, para história, para geografia, para português, para tudo. Claro que, para português, por exemplo, você pode complementar com uma técnica que você não complementaria para exatas, né? Para matemática, para física. Para biologia, você pode complementar com esquema. Mas o básico, a raiz do estudo tem que ser a raiz mesmo. Sabe? Não dá pra você querer mudar as técnicas o tempo todo, tá? Então você precisa ter uma estrutura certinha e complementar conforme for necessário para as matérias mais difíceis para você. Show? Então, nada de pular de galho em galho também, que muita gente faz isso. E também nada de querer ir na modinha, né, gente? Tem a modinha de 3.000 cores de canetas. Tem a modinha de colocar crepom em torno da cartolina. Nossa, meus cartazes ficavam horríveis quando eu fazia isso, porque eu não levava jeito. E tentava ainda, tadinha. Então, parem com as modinhas. A modinha de estudar mascando chiclete. Se você estudar toda a matéria mascando chiclete pra você decorar o conteúdo, você vai ter um custo altíssimo com dentistas depois. Com tanta cárie que você vai ter. Então, para com essas frescurinhas e faz o básico que é necessário. O óbvio que não te contam, mas que eu tô contando agora. Lilian, mas o lance do chiclete não funciona? Até funciona porque você gera uma conexão ali do sabor do chiclete com o conteúdo. Mas, gente, pelo amor de Deus, ninguém vai ter um chiclete, um sabor de chiclete pra cada tópico, né? É só pensar. Você não vai ter um sabor de chiclete para cada tópico. Você não vai ter um ambiente da casa para cada matéria, para você conseguir fazer associação sensorial com isso. Então foca nas estratégias que funcionam e não em truquezinho que funciona com uma pessoa e com mais ninguém. Foca no que é aplicável, tá? Foca no que realmente dá resultado, que é você estudar de um jeito que você leve o conteúdo pro teu cérebro, ok? Então para com essas modinhas aleatórias. Então olha só, recapitulando, né? Já sabe o que não fazer? Ótimo, vamos ao que fazer. Tem uma forma de estudativo então que você vai conseguir ter resultados palpáveis, resultados de você ver melhoria em questões, melhoria em simulado, conseguir resolver as questões com facilidade, com o passar do tempo, redução do tempo de estudos, tudo isso é resultado que você vai conseguir mensurar. Então foca numa estrutura de estudos que facilite também a tua revisão, tá? Estrutura o seu estudo sabendo qual técnica é para cada coisa. Por exemplo, para quem faz parte da ETEC Power sabe, né, que a gente tem lá a sondagem para você sondar o território, para você conseguir entender qual é o teu grau de preparo para aquele assunto. Anotação para você já conseguir
manter o foco enquanto você estuda, porque somos uma geraçãozinha de ansiosos. Então, foca em fazer isso, ter uma estrutura que vai ter essa etapa primeiro, para você saber o seu grau de conhecimento, uma etapa para você conseguir estudar. Quem numa nota nem consegue estudar, começa a ficar perdido no meio do estudo. Uma etapa para você pegar a essência do conteúdo, que é o resumo, e assim por diante, tá bom? Outra coisa, na hora do resumo, um bônus aqui, uma colher de chá para vocês, gente. Foquem nas características principais, na essência, tá? A anotação pode ter 1000 páginas, que eu sei que a gente se empolga durante a anotação, mas no resumo, a sua meta é reduzir aquela bíblia a um folheto de testemunha de Jeová. Transforma o resumo, que era uma coisa super extensa, numa coisa mais curtinha, para você conseguir pegar a essência daquele conteúdo. Pega essa dica, quem pegou, pegou, quem não pegou, já era. Além disso, também, faça etapas práticas no seu estudo, tá? Além do resumo, né, que você pega a essência do conteúdo, além da anotação, que você consegue criar aquelas conexões, faz uma etapa prática, pelo menos uma, pelo menos a fixação, que é importante, certo? E agora uma tarefinha de casa, porque eu sou uma pessoa boa, que sempre tem tarefinhas de casa para vocês. A tarefa do dia é, pega uma matéria, um tópico, na verdade, desculpa, um assunto que você já estudou e que você sente que estudou errado, sabe? Que você não conseguiu pegar aquele assunto, que você ficou com dificuldade naquele assunto, que você não conseguiu entender quando fazer a questão. Pega esse assunto, o assunto que te deu dor de cabeça depois, resumindo, né? Pega esse assunto e estuda novamente esse assunto, aplicando o que eu te falei hoje. Então, antes de estudar esse assunto, faz uma sondagenzinha dele, 3 questõezinhas de sondagem, tranquilo. Faz uma sondagenzinha antes. Depois, enquanto tá vendo aquela videoaula naquele assunto, foca em anotar durante a videoaula os pontos que são importantes daquele assunto, que você foi percebendo de novidade naquele assunto, de preferência direcionado para a prova que você vai fazer, direcionado para o vestibulinho, tá? Além disso, depois, faz um resumo daquele assunto, para você conseguir pegar a essência daquele assunto. Se não conseguir para as etapas mais práticas hoje, não tem problema, mas amanhã você faz, beleza? Então faça isso. Estuda um assunto que deu ruim de um jeito que vai dar bom, para você perceber que você consegue aplicar em menos tempo do que você imaginava, beleza?